Fala, nação rubro-negra, bom dia, vamos embora. 1987, não há como não falar neste assunto. Estou aqui com minha Bíblia sagrada, aqui, servindo também de proteção, autografada e tudo pelos mitos, né? Homero Lacerda, Cássio Zirpoli e André Galindo, 87, abraços, obrigado. Enfim, quem não falar do esporte é mudo. E essa foto eternizada aqui por todo torcedor do esporte. Beijo, que hoje ela dê sorte aqui para todos nós. Bom dia, Bruno Noblar, meu querido. Bom dia, Alessandro. Bom dia para toda a torcida do esporte. Hoje é uma quarta-feira que tem muita gente ansiosa, né, para esse jogo aí entre Flamengo e Sport. A audiência aqui do Eu Pratico Esporte nesse Bom Dia Rubro-Negro bombando. Todo mundo aí na atenção para esse jogo que acontece hoje às 7h15. Vamos falar muito desse Flamengo e Sport. E se decidisse o título de 87, Alessandro, aconteceria muito possivelmente do Flamengo não entrar em campo, né? Então, como não vale, a gente espera que eles entrem em campo aí e hoje seja um grande jogo e o Sport possa sair feliz desse duelo de rubro-negros. Pois é, meu querido. Hoje todo torcedor tá na pilha. Inclusive um amigo meu, Nildo, mora em Miami. Alessandro, como é que eu faço para assistir? Eu tô sem o Premiere, jogaço, porra, bota, porque tem, né, no iPhone tem uma plataforma que transmite. Eu tô pensando em fazer isso pro coitado. Como eu já fiz com outro colega de Campeonato Pernambucano lá em São Paulo, ligo a câmera e deixo ele lá, velho. Eu não quero nem conversar, que eu vou estar trabalhando. Vou estar, como dizem call center. Gente, como vocês estão vendo, tem uma camisa de Luan Poli atrás de mim. Faz parte das nossas promoções aqui. Está aqui embaixo, né? O nosso plano 1987, que é novo aqui para gente, para você que quer investir uma graninha de leve, né? E concorrer a camisas oficiais do esporte, como essa daqui, como essa número 1 que está aqui no pacote ainda, como essa de Luan Poli, como essa daqui, que eu estou cansando de dizer. E tem ainda outra, uniforme 3, lá no Cartola da gente. Ou seja, você sendo membro do nosso canal com o plano 1987, você tem direito a participar das promoções. R$ 2,99, né? Um dinheiro, um investimentozinho legal, uma programação massa, uma equipe 100%, assim como o Bruno Noblar hoje aqui, que está com a gente no pré-jogo de Flamengo e Sport. Então, R$ 2,99 você concorre a essas promoções e tem todos os conteúdos exclusivos. Ontem a gente colocou, nessa sequência de trabalho que a gente faz, o Felipe Barros, que trabalhou ontem, a gente não sabia. A gente gravou ontem ele com Covid. Você pode ver que ele está agasalhado e tudo. Foi na raça para você, torcedor do esporte aqui, lá do Rio de Janeiro, e em seguida ele foi para o hospital. Mas confirmou hoje pela manhã, a gente espera a recuperação mais rápida, né, para o Felipe, e que ele se proteja, fique, né, descanse. E em virtude disso, talvez, né, nesse momento, ou a gente vai ver alguém para falar, né, substituí-lo nesse sentido, se ele não tiver condições, ou a gente vai dar uma pausa nesse trabalho, né, de ver os clubes que enfrentam o Sport no Campeonato Brasileiro. A gente está em época de eleição e a ideia é essa, que você entenda, conheça os outros clubes. Futebol, eleições, Conselho Deliberativo, futebol feminino, base, como são as negociações. E já está no ar, a gente colocou ontem mesmo, falando sobre o Flamengo. Tem uma tal de joia que paga, né, para ser sócio do Flamengo, que é uma coisinha aí, um tal de R$10 mil para ser sócio do Flamengo. Você sabia? Tu sabia? Fazia a mínima ideia, chega, tô assustado. Nem eu. Então, a ideia que a gente tem é que o Flamengo é um clube de povão. Pelo que eu tô vendo, não é para ser sócio do Flamengo, a coisa é bronca, e a eleição de lá beira 2, 3 mil sócios somente votando. Também por R$10 mil de joia para fazer. Então, tudo isso, essas curiosidades, você tem lá. Conteúdo exclusivo do Flamengo nesse assunto. Tem do Fluminense com Felipe Barros também. Neste aspecto aí, lembra muito o esporte. Os ranços, principalmente, do Fluminense. E tem do Grêmio, né, com a nossa querida Jéssica Sescon, que falou com a gente lá do Rio Grande do Sul, falou sobre o Grêmio, né? Essa questão de voto eletrônico, 16 mil votos e tal, aquela coisa toda. Muito bom. E tem já é outro papo, né? E eu vou gravar também para você, exclusivo, que é membro do canal Eu Pratico Esporte. Se não é, seja. Meu querido, vamos falar então, né? Plano 87 saindo da área.
falar de uma novidade aí boa, graças a Deus, o retorno de Betinho para ficar à disposição do Sport Clube do Recife, né? Pois é, primeiramente, Alessandro, desejar melhoras aí para o nosso querido Felipe Barros, né? A gente sabe o quão essa doença é perigosa, então torcer Sim, aí sim. para uma boa recuperação, que nada de mal aconteça. E uma notícia boa aí, pelo menos, foi a questão do Betinho, né? O Betinho, Alessandro, que foi interessante, né? E é interessante e preocupante, porque ele não entrou em campo na partida diante do Corinthians. A assessoria do esporte divulgou poucos minutos antes, né, da bola rolar. Tava todo mundo, pelo menos da imprensa e torcida, imaginando que o Betinho ia a campo naquele jogo. E eu admito a você que só quando eu pude acompanhar depois os bastidores do esporte, lá daquela vitória contra o Corinthians, foi que eu comecei a ter um pouco da noção do quão sério era, né, a Uhum. situação. A gente vendo lá os jogadores se comunicando, dizendo vamos jogar pelo Betinho, isso e aquilo. A gente não tinha noção do quão tenso era a situação dele. É um problema cardiorrespiratório, realmente sempre chama a atenção. Mas, graças A a Deus, a síndrome, notícia que. só para complementar, a síndrome de Wolff Parkinson Wright, né? Trata-se de uma condição congênita que nasceu com um atleta em que acontecem batimentos cardíacos extremamente acelerados, né? Enfim, o nome é estranho, né? Nome síndrome de Wolff Parkinson Wright. Eu nunca tinha escutado falar, viu, Nem Alessandro? eu, Nunca tinha lido. nem queira, né? Porque é doença, Pois coisa é. não é doença, né? Sei lá, é uma, como disse aqui, cadê, meu Deus, de novo, condição congênita que nasce com o atleta. Nem queira ter, nem ninguém próximo de você. Não é coisa boa, né? Pois é, exatamente. E quando é uma coisa respiratória, assim, né? Pode até terminar com a carreira do jogador, dependendo da Sim. força dessa doença. Então, graças a Deus aí com o Betinho não foi nada demais, né? A ponto de ele precisar ter essa decisão para o resto da sua carreira. E a princípio aí ele tem uma previsão de volta de entre 15 e 20 dias aí, que ele faça a recuperação que tem para fazer, só volte realmente quando tiver 100%. Mas a notícia é que tira um pouco dessa preocupação, né? Tava todo mundo muito na dúvida de como era a gravidade desse caso dele, mas pelo Eu menos a eu informação que estava chegou ontem. eu estava preocupadíssimo com ele, que o médico não vai dizer isso de cara, né? Lógico, vai fazer os exames, mas os caramba, velho, o cara novo, a grana, né? A carreira, a satisfação de ser jogador, essa coisa toda, ia ser bronca. Mas desculpa, te interrompi para variar. Não, mas é isso mesmo, Alessandro. Inclusive, eu tenho um colega que hoje em dia está jogando bola lá nos Estados Unidos. Ele é goleiro, já passou pela base do esporte, inclusive, diga-se de passagem. E ele também tem que fazer vários procedimentos aí em relação a cardíaco e tal, para saber se ele tinha essa condição de jogar. Ele tinha também um pequeno problema, mas nada que impediu ele de prosseguir a sua carreira, sabe? Então, eu lembrei disso porque ele é muito novo. Ele tem hoje em dia 21, se eu estou certo, anos. E o Betinho aí com 28, né? Um cara que, graças a Deus, conseguiu fazer sua carreira aí no futebol. E não seria também agradável para as pretensões dele que isso acabasse tão cedo assim. Então, que bom que a situação do Betinho está sendo revertida. E vai ser muito bom que daqui a algum tempo a gente possa vê-lo em campo vestindo a camisa do esporte. Eu estou com um áudio aqui que foi enviado pela assessoria de comunicação do esporte. A gente fez isso a outra vez, deu certo. O áudio aqui, eu vou colocar no microfone, no meu microfone. Me diga se dá para ouvir. Aí a gente coloca na Tranquilo. sequência mesmo. Vamos lá, vamos fazer um teste. Betinho, ele realizou um procedimento. Tá bom? Hoje à tarde no Hospital Jaime da. Pronto, vamos lá. Porque o Stenberg mandou confundir o nome do hospital, e pelo que a gente está ouvindo aqui agora é o Hospital Jaime da Fonte, né? E não o outro lá que ele falou, Isso. que eu nem me lembro agora. Então, bora ouvir o que o médico Stenberg falou, corrigindo também o local, né? O nome correto do hospital aqui para o torcedor rubro-negro. Vamos lá, vamos ouvir. Betinho, ele realizou um procedimento hoje à tarde no Hospital Jaime da Fonte, com a equipe do Dr. Alberto Nicodemos. Esse procedimento se constitui do exame do estudo eletrofisiológico, onde foi diagnosticado uma patologia chamada Wolff oculto. E a partir daí, no próprio estudo, no próprio exame, foi realizado o procedimento para correção dessa patologia. O atleta se encontra bem, está aos cuidados da equipe de cardiologia, deve ter alta amanhã
e deve voltar às atividades o mais breve possível e provavelmente apto à prática do futebol profissional. Pois é, o Betinho aí, o doutor Stenberg Vasconcelos, competentíssimo, por sinal. Eu sempre digo, o Departamento Médico do Esporte sempre tem médicos competentes, independente das gestões. Então, tá aí, sorte para o Betinho e vamos embora, né? Vamos praticar esporte aqui. Outro papo que a gente queria e quer falar aqui, destacar, antes dessa partida de hoje, desse pré-jogo, é sobre o Thiago Neves. Thiago Neves se esforçando pra caramba para a partida de logo mais, né? Desde ontem, aliás, desde o final da última partida, não é isso? Pois é, desde o final da última partida. Foi interessante, Alessandro, que quem estava acompanhando o jogo pela televisão do esporte com o Bahia, quando voltou do intervalo, algum repórter de campo, que agora não lembro quem era desse jogo, comentou, né, que o Thiago Neves, ou foi até o próprio narrador, que disse que o Thiago Neves parecia estar com a mão na coxa, parecia estar sentindo um pouquinho, aquela coisa toda, e ele chegou a passar metade do segundo tempo ainda em campo, né? Caiu, fez aquele momento para sair de maca da partida e tal, e na minha cabeça não parecia ser alguma lesão, achei que podia ser para ganhar tempo, né, o Sport vencendo o jogo, para ser substituído, mas realmente foi uma situação aí que ele precisou ser reavaliado, né, para poder entrar em campo. É um cara que jogou poucos jogos nessa temporada, mal chegou aí no Sport, já fez 2 partidas, né, seguidas aí como titular, e é um cara importante para a equipe, né, ele foi reavaliado ontem, teve esse desconforto na coxa, e o abre aspas para ele foi dizendo, vale a pena o esforço, né, para estar 100% e ir para esse jogo do Flamengo. Esforço com certeza vale, viu, Alessandro? Sem dúvida nenhuma, mas a gente espera que não seja uma situação que ele entrar em campo possa agravar aí essa lesão, e com certeza não é, né, porque ele é um cara experiente, então em nenhum momento ele correria esse risco aí em vão, né, querendo ou não, a gente sabe que é um jogo importante, mas também só estamos na 14ª rodada, né, hoje que começa, então ele não estaria se sacrificando tanto assim, correndo esse risco de agravar essa lesão, se não fosse algo controlado. Então, que bom que ele vai poder ir para o jogo hoje. E outra coisa, além do atleta sentir qual é o problema, departamento médico nenhum autoriza um jogador. Não, tô bem. É porque sabe que ele está com vontade, está com fome de vencer, de vencer não, porque ele já é um vitorioso, não depende mais do futebol, joga por né, hoje em dia... Prazer. Por prazer e para manter aí o conforto, né, o luxo, né, vamos dizer assim, de sua família, mas também porque a gente tem que ver o lado dos médicos, né? Os médicos do Esporte Clube do Recife não vão colocar... Porque esse cara estoura, de repente. Olha o prejuízo de um Thiago Neves fora aí por 4 jogos, 1 mês, 2 meses, dependendo da lesão. Já problema. Imaginou? Não, pelo amor de Deus. É complicadíssimo isso aí. Então... Não acredito nisso, claro, o futebol profissional, ele tá, tô bem, mas deve ter passado por exames, né, médicos, com certeza, essa coisa toda para saber a lesão. Eu lembro que eu fui para inclusive eu fui, assim, o primeiro comunicador que foi em loco, eu entrei no exame, que eu não lembro daquele danado, jogou no Palmeiras, veio para o Sport, um baixinho, na época... na época da Adidas no esporte, de Arnaldo Barros, não, na época de Martorelli. Eu descobri o hospital, fui para lá, para a porta, e cheguei lá, e os médicos chegaram, todos amigos. Rapaz, como é que tu descobrisse? Sei lá, o perfume de vocês na cidade do Recife dirigia para cá. Boa onda, retada. Aí mas vou ficar aqui, esse nada, bora, pô, tem frescura nenhuma, não. Entra aqui, rapaz, entrei. Aí antes de falar, né, de tudo, da turma, para não dizer, nem o jogador, que eu lembro o nome dele, não, porra, era um baixinho, veloz pra caramba, veio do Palmeiras, mas enfim, eu vou lembrar, depois eu conto. Aí quando foi, antes de tirar foto, gente, vocês permitirem fotos, mas eu vou tirar foto assim, assado, vocês vão escolher as fotos, porque já que eu estou de favor dentro de uma sala de exames, né, aquele exame do plasma, não sei se você sabe qual é, ou já ouviu falar, caríssimo, por sinal, era patrocinado por uma empresa, né, de um colega, inclusive meu, caríssimo. Separa o plasma do sangue, pega o plasma e reintroduz, no caso, naquela época, era o posterior da coxa do atleta.
E, inclusive, eu tirei fotos com ele, né? Mostrando a coxa de lado, tudinho. Aí eu disse, gente, eu não vou postar essa foto, não, porque a turma bota as montagens, né? Os torcedores de outros clubes e tal, e não ia pegar bem. Mas passa todo esse arrodeio aqui, bastidores, é para, né, dizer que realmente passa não só pelo atleta estar afim de vencer, de jogar, de batalhar, mas também e principalmente pelo departamento médico. Alguma coisa a mais sobre o nosso querido Thiago Neves? Não, apenas que isso mostra o quão ele está motivado, né? Muito se perguntava aí qual seria o Thiago Neves que o Sport ia receber, e na minha concepção ele participou muito bem dos 2 jogos aí contra Corinthians e Bahia, e que ele possa hoje participar bem mais uma vez, e quem sabe marcar seu primeiro gol, né, com a camisa do Sport, que seria muito legal no Maracanã, contra o ex-clube, né, a lei do ex, que a gente brinca bastante aí no futebol, bem que poderia hoje ter com o Thiago Neves, que tenho certeza que está fazendo por merecer sair esse primeiro gol com a camisa rubro-negra. Adoro o jogo do Sport contra times do eixo do Rio, principalmente, porque Flamengo e Corinthians, Rio e São Paulo, Flamengo e Corinthians, não só é bom pela expectativa que o torcedor tem, mas principalmente essa adrenalina que a gente fica, mas principalmente porque jogador de futebol, quando vai jogar contra Corinthians e Flamengo, sabe que o Brasil e o mundo tá de olho, né? Para futuros contratos, para tudo. Vai que, né, apareço aí, de repente, mercado, outros clubes, porque o Brasil está olhando, né? Corinthians e Flamengo tem essa história aí são mesmo os maiores clubes de torcida, mas a visibilidade é muito maior também no ramo, no empresarial dos jogadores. Então, eu adoro, porque mexe também com os jogadores que estão na concentração. Mexe com brilho, né? Não é nem brilho, né? Dá tesão, né, cara? Entrar ao vivo aqui. Ao vivo é uma coisa, dependendo do quem você vai falar, do que você falar, você dá uma estigada maior, né? Então, acredito que os jogadores do Sport, né, e de outros clubes também, quando tem contra Corinthians e Flamengo, nessa questão, né? Não estou falando do time, da visibilidade disso aí, não. Estou falando de mercado mesmo, né? De mostrar seu trabalho. E o Sport, nesse momento, vivendo uma fase ótima, né, com relação a essa campanha aí no Campeonato Brasileiro. Então, a galera, inclusive, viu, Bruno, tá assistindo a gente, viu? Gente lá de dentro disse, galera, Alessandro, os caras assistem, viu? Muita gente assiste, bota lá o programa, e algumas vezes não concorda com vocês, né? Fica arretado lá, mas aquele arretado é normal, né? Porque você trabalha com muito respeito, os meninos também elogiaram a equipe da gente. Enfim, saiba que a galera está assistindo o nosso trabalho aqui nessa manhã de quarta-feira. A gente fica feliz, né, com certeza, com essa visibilidade, e desde já parabenizar essa união que o Sport está mostrando com o grupo em si, né? É muito bacana a gente ver o Adrielson, todo jogo que o Sport vence, né, tá lá postando vários vídeos, o grupo parece estar muito unido, e essa motivação, o mais legal do Sport está sendo... Eu só queria. Isso é mesa de baque, pô. Esse negócio de interromper. Eu vou me pedir. Tranquilo. Eu só queria que Adrielson tivesse a mesma desenvoltura que ele está tendo como repórter, com aquela garrafa assim, né? Vou até esconder o patrocínio, que eu não estou bebendo cachaça, nem tá de graça, né? Vai estar de graça. Ele pega a garrafa, né, nos bastidores. Eu queria que ele fosse daquele jeito na coletiva, pô. Que ele chega lá e senta assim. Isso é engraçado, né? Adrielson, isso é muito engraçado. Para compor o personagem. Adrielson, e a partida de hoje, tal, que se preocupa nem ver os números, tal. É importante para a nossa vitória de hoje. O Sport tem uma equipe forte e vamos trabalhar, levantar a cabeça para o jogo de logo mais. É muito engraçado, Alessandro. O outro, Adrielson, bom dia, parabéns, tal, não sei o que. É fruto do nosso trabalho. E repete o que o cara disse bem dizer, né? Em outras palavras, trabalho, mas o Sport tem potencial para vencer. É assim mesmo, enrugado aqui, aquele negócio. Relaxe, meu filho, relaxe. Como exemplo, esses bastidores. Vamos embora. Se bem que agora, né? Áudio, agora que tá ganhando. Pois é, mas que é engraçado quando a gente vê os bastidores, parece ser uma resenha do grupo, né? O Adrielson, quando dá entrevista, seriedade em pessoa e tal, tá fazendo um grande brasileiro aí, o zagueiro do Sport, tá de parabéns, porque é um dos jogadores mais regulares desse grupo aí, desde que começou essa competição. Eu sei que ele é gente boa, porque eu escuto os comentários lá, e comigo sempre foi muito educado, sempre prestativo, mas eu tô falando como pré-coletiva mesmo, né? Porque a imagem e tal, para parecer melhor, não aquela coisa sisuda.
Parece até que ou ele tá com raiva de alguém, ou ele não quer falar, ou não tem conteúdo. Esses três aí, essas Ou três ele premissas... aprendeu com o Durval. Como ele é cria da base, ele aprendeu com o Durval, né? Durval é outro, que pelo amor de Deus, mas vou falar de Durval não, porque Durvalino, meu rei, 2008, é outra história, né? Que a Celso vai chegar lá, seu Durval. Mas é por aí o caminho, né? Eu sei que a gente boa ele, tudinho, mas aparenta uma coisa que ele não é. Nesse sentido aí, né? Se alguém, ou se ele está assistindo, pega essa vibe aí agora, cara, e vai-te embora que todo mundo adorou, né? Porque a imagem é outra que o torcedor tem dele, né? E quem é de Verdade. fora... Eu falo isso para patrocínios, para outra coisa, que é um jogador de seleção brasileira e, de repente, perde até de ganhar patrocínios ou marcas, né? Futuramente, se Deus quiser, patrocinando ele aí, por causa de uma coisa... Então, se for vender algum produto para MMA, aí tudo bem. Mas vamos lá, galera. A gente falando de tudo aqui, sai pra falar do jogo, porra. Vamos embora. Pois é verdade. Mete bronca, meu querido. Então, Alessandro, hoje dá para dizer, querendo ou não, que é um jogo de 6 pontos, né? Sport e Flamengo aí. Eu acho que fazia tempo que a gente não enfrentava um clube como o Flamengo numa situação tão próxima da tabela, né? As últimas vezes que o Sport jogou Série A, infelizmente, fez campanhas bem humildes, né? E o Flamengo tá aí já há um certo tempo lá em cima, atual campeão brasileiro. Então fazia tempo que o Sport não tinha esse jogo valendo uma situação como é a de hoje, né? O Flamengo está em quarto colocado aí com 21 pontos, lembrando até que o Flamengo está com um jogo a menos, né? Porque teve um confronto adiado com o Goiás por conta de uma partida da Libertadores da América. O Flamengo hoje está em quarto aí com 21 pontos e o Sport está na quinta colocação com 20, então se o Sport vencer, imediatamente vai passar o Flamengo aí na tabela de classificação. O Flamengo do técnico Domenech Torrent, é muito bom, né, dizer o nome dele aí, o espanhol, vou chamar só de Domi, tá, para não errar aí. Dá vontade de tomar um vinho. É um negócio chique aí, né? O técnico do Flamengo aí, o Domenech, comandou o time em 13 jogos, né? Muita gente diz que foram 15, mas ele nos últimos 2 aí não havia comandado o time, porque ele estava com a Covid-19, né? Então ele não ficou à beira do gramado, ele só voltou a comandar treino do Flamengo nessa semana, graças a Deus aí pro bem dele, se recuperou da Covid, e aí em 13 jogos comandando o Flamengo nessa temporada, são 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o que eu chamo a atenção até, obviamente, para mais vitórias do que derrotas, mas para o número de gols marcados e gols sofridos. Em 13 jogos aí foram 19 gols marcados com ele e 19 sofridos. Inclusive o Flamengo levou um 5-0, né, do Independente Del Valle aí na Copa Libertadores da América recentemente. Para a temporada inteira do Flamengo, são 37 jogos com 26 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O time anotou o dobro de gols sofridos. Foram 70 gols marcados já em 37 jogos e o time sofreu 35. O Flamengo é o atual campeão carioca, né, batendo o Fluminense na final, venceu a Recopa Sul-Americana, né, que é um torneio novo aí, né, que é apenas um jogo para vencer, que é o vencedor da Copa Sul-Americana com o vencedor da Copa Libertadores. O Flamengo terminou sendo campeão. E também campeão da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que é o vencedor do Libertadores contra o vencedor da Copa do Brasil do ano anterior. E nesse momento, na classificação do Grupo A da Libertadores, o time já está classificado com 12 pontos aí em 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. Esse jogo que perdeu foi uma goleada histórica aí que sofreu. Nessa Série A, como eu comentei, está em quarto com 21 pontos em 12 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Até aqui anotou 17 gols e sofreu 15. É uma estatística interessante, Alessandro, porque 17 gols se dá o terceiro melhor ataque do campeonato, junto com algumas equipes, é verdade, junto com Palmeiras, junto com o Inter e junto com o Flamengo. Só perde para o Atlético Mineiro, que tem 25 gols, e para o Santos, que marcou 18. Agora, a defesa do Flamengo, que sofreu 15 gols, dos primeiros 10 colocados da competição, ela é a pior, juntamente com Santos, Vasco e Fluminense. Ou seja, é um time, de certa forma, inconstante. Marca muito gol, mas a defesa vem deixando a desejar. Passando um pouco dos jogos do Flamengo, o time começou mal aí a Série A, perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, depois perdeu para o Atlético Goianiense por 3-0,
Depois, na terceira rodada, teve a primeira vitória na competição contra o Coritiba, por 1-0. Empatou 2 jogos seguidos contra a Grêmio e Botafogo por 1-1. Aí teve uma sequência de 4 vitórias consecutivas, venceu o Santos fora de casa por 1-0, venceu o Bahia por 5-3, venceu Fortaleza e Fluminense por 2-1, aí perdeu para o Ceará lá no Castelão pelo placar de 2-0. Teve o confronto adiado aí contra o Goiás e depois aí com o time cheio de garotos empatou com o Palmeiras, né, por 1-1 naquele jogo que teve a polêmica, porque tinha muita gente com Covid, foi muitos jogadores aí da base do Flamengo que entraram em campo. O Flamengo empatou de 1-1 com o Palmeiras e no último jogo venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 3-1. Para falar do jogo de hoje, Alessandro, tem que focar muito nos desfalques do Flamengo, né? Que, querendo ou não, pode ser um ponto onde o esporte possa tirar proveito. Dos desfalques do Flamengo, para a gente passar com calma, tem 3 convocados para... Já está bem melhor do que o jogo com o Palmeiras, né? Já entraram algumas peças titulares, a ideia, inclusive, é que isso aumente para hoje, né? Eu estava conversando ontem com o Felipe Barros, né? No conteúdo que está para membro, vai entrar a galera mesmo, a gurizada, né? Falou do Neneca, inclusive, do goleiro Neneca, perdão, que é do goleiro de destaque e tal. A gente falou desse problema de base, né? Vê, goleiro do Flamengo, base, deu as 2 falhadinhas, mas a torcida do Flamengo colocou ele como xodó. Ninguém desde o último jogo para cá está colocando, porque aqui, né? Eu falo isso porque o torcedor do esporte pega essa parada também, né? De apoiar quando o cara erra. É um baita de um goleiro lá, o Neneca, né? Enorme, igual um 3x4, não, como é aquela foto grande? 3x4 é pequenininha, né? Aquelas fotos grandona. Então, se ligar nisso aí. Pois é, e aí o Flamengo já deu uma melhorada, né, nessa questão da Covid, né? Hoje ele tem muitos desfalques, porque 3 deles estão nas suas respectivas seleções, né? O Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio foram convocados aí para a seleção brasileira, para a disputa das eliminatórias, e o Arrascaeta foi convocado para a seleção do Uruguai. Tem uma situação com o Isla, o lateral direito, que ele até pode entrar em campo hoje, porque o Isla foi um dos que testou positivo pro Covid-19, mas ele estava assintomático, não estava sentindo nada. E aí o que acontece? Ele, pelo que eu entendi, pelo menos das informações, ele ia passar por outro teste hoje ainda para sair um resultado rápido, e ele não foi para a seleção chilena. Ele foi convocado, mas ele não foi porque ele não podia entrar nem no Chile nem no Uruguai, mesmo assintomático aí com a questão da Covid-19. E aí, pelo protocolo aí da Conmebol, aquela coisa toda, o Isla, para ele poder entrar em campo hoje, ele precisa ser desconvocado da seleção do Chile. O Chile precisa anunciar outro jogador no lugar dele para que ele possa, de uma certa forma, entrar em campo hoje. Então é um cara que vai ter o parêntese aí, se a gente não sabe se ele vai poder começar jogando ou não. É ótimo lateral direito, se por um acaso não puder jogar aí, vai ser um grande desfalque também para a equipe do Flamengo. E aí também, além desses jogadores convocados para a seleção, tem o Diego Alves, que ainda está como dúvida com a lesão do ombro, não deve ir para o jogo de hoje. O Diego Alves só deve voltar aí para o Flamengo quando tiver 100% fisicamente. E aí o Gabigol, né, que está andando de muleta, não vai para o jogo hoje, está confirmado, assim como o João Lucas, lateral direito. Esse lateral direito, João Lucas, até quando pode, joga lá como titular, inclusive foi especulado no Sport nessa temporada. Comecinho do ano, deram até ele como fechado com o Sport, lá em janeiro, mas terminou que ele não fechou com o time rubro-negro aqui pernambucano. A provável escalação do Flamengo, né, que está passando já aí embaixo, Alessandro, tem o Hugo, que é conhecido como Neneca no gol, aí pode ter na direita o Mateuzinho com um parêntese pro Isla, que a gente não sabe se o Isla vai pro jogo. Na zaga vai ter o Noga ou o Gustavo Henrique, ainda tá em dúvida, e o Natan é o outro zagueiro. Na esquerda também bota um parêntese aí para Felipe Luiz ou o René, né? René que passou aqui pelo Sport. No meio campo para frente é onde o Flamengo é mais estrelado, né? Que são os jogadores mais conhecidos. Tem os 2 volantes, o William Arão e Thiago Maia, e os 2 meias, Diego e Gerson. Mais na frente, Bruno Henrique e Pedro. Até podia acompanhar também um jogo do Flamengo na Libertadores recentemente,
contra o Barcelona de Guayaquil, um jogo que o Flamengo venceu fora de casa por 2-1. Era um jogo também que o time estava cheio de desfalques por conta do Covid-19. E o Flamengo jogou com um trio de ataque, né? Eu passei a formação aqui no 4-4-2 com Thiago Maia, Arão, Diego e Gerson, mas a verdade é que o Gerson começou a carreira jogando de ponta, era ponta direita, diga-se de passagem, né? Puxando para o meio para bater com a canhota, e nesse jogo contra o Barcelona ele foi ponta esquerda. É um cara que pode jogar em diversas posições, é um cara hoje que, tecnicamente falando, podia até estar sendo convocado para a seleção brasileira, um cara acima da média, e hoje eu acho que mais uma vez vai fazer o papel ali de um cara jogando pelo lado de campo. Eu acho que ele vai fazer um lado, o Bruno Henrique vai fazer o outro, e o Pedro vai estar lá como centroavante, né? Porque todo mundo hoje em dia, basicamente, joga com 2 pontas. Então esse deve ser o time do Flamengo aí para encarar o Sport. Eu percebi, e aqui vai uma crítica, se é que isso vai acontecer, né? Vou botar até na tela o nome do homem. Rodrigo Muniz, ele não está aí nesse time, não está escalado, etc, etc. Segundo o Felipe Barros ontem, porque ele entrou assim, disse o Felipe brincando comigo, mas a brincadeira, né? Ele entrou no segundo combo, né? Vamos dizer assim, da galera da Covid, o Rodrigo Muniz, atleta da base, que está lá no elenco profissional, se destacando, etc, 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 tudo que a gente já sabe. Mas tem uma negociação, o Sport, a diretoria está lá para tentar resolver isso, traz o guri para cá, essa coisa toda. Eu não entro no aspecto, é da base, aqui tem base, isso aí todo mundo já sabe o que eu penso. Mas já que está para trazer o cara, né, já está lá, eu estou lendo aqui, me mandaram, né, escondendo só aqui quem mandou, histórico pesa, né, de Vene Casagrande, jornalista. Está dizendo aqui ele, hoje. Histórico pesa e Rodrigo Muniz fica longe do Sport. Curitiba entra forte na briga e está mais perto de ter o atacante do Flamengo por empréstimo. Uma parte da diretoria é contra ceder o jogador ao Leão. Motivo? A gente já sabe. Torcida pressionando diretores arcaicos, os famosos, né? Aqueles caras que são abnegados do Flamengo, todo canto desse tipo de torcedor. Fecha essa palavra. Cara, eu estava me lembrando de um programa que a gente fez há um tempo atrás e precisei aqui da ajuda do meu querido Matheus Schuller. O Sport tem alguns jogadores lá no Flamengo. Goleiro Cauê, sub-15, meia Fernandinho, sub-14 e o atacante Riquelme, sub-15. Se confirmada essa história que o Flamengo não está sendo profissional de não querer trazer ele para cá, a não ser que o Curitiba esteja entrando com a grana para arrombar. Aí eu me calo, tiro meu time de campo. Mas, caso contrário, a gente confirme depois que o Flamengo está indo na onda da torcida, que o Flamengo 87 é deles, que não sei o quê, que o time é disso, que o time é forte, que... Cara, não sei que contrato foi feito, porque tem contratos, né? Tem gente que entra com contrato, para não dizer o chulo, que o cara entra com X e o outro entra com aquele Y. Que só é bom para o outro, né? Não sei se eu me fiz entender. Né? Num papo bem chulo aqui, que o torcedor entende. Então, porque pode se emprestar, se é o caso da gente, senão eu tiro esse time de campo. Pode emprestar goleiro, Cauê, Fernandinho e Riquelme para o Flamengo, que a gente aqui... Não, mas o 87 é do Sport, tudo bem. Mas se lá está usando essa linguagem, eu sou assim, eu uso a linguagem de quem usa comigo. Porque o cara que é mal educado comigo, grosseiro, vem me peitar, eu peito. É para porrada, vamos para porrada. Quer dar boa noite, eu dou boa noite. É assim, porque se o cara vem com carinho e eu vou com porrada, eu nem vou entender o cara, nem o cara vai me entender. Eu sou o grosso e o cara é o educado. Se o cara vem com grosseria e eu vou com educação, ele não vai entender a minha educação, então eu entro na vibe do cara. Vamos lá para porrada. É assim o negócio. Já aconteceu, inclusive, dentro do esporte. Isso aí, várias vezes, com diretor que acha que porque tem dinheiro, ou porque tem poder, ou porque tem não sei o quê, e comigo não. Mas só para exemplificar aqui. Então a linguagem tem que ser a mesma com o Flamengo. Se o Flamengo está agindo assim com o Sport, com o Rodrigo Muniz, o Sport tem que agir com ele. Traz os guri de volta, porra. Traz os guri de volta. Que história é essa? Eu entro com aquilo e tu entra com aquilo outro. Aí o outro é que tá, né, na história, o outro é que entra com um negócio que vai ter, ó. Né? Desculpa até o exemplo, mas é o que vem na minha cabeça. O Sport está entrando com aquilo e o Flamengo com o outro. Por quê? Então, agora, se é grana mesmo, retiro o que eu falei. Mas é só para colocar aqui que a gente ainda não sabe os bastidores, mas trabalhando esses bastidores de Flamengo e Sport hoje com relação a esse Rodrigo Muniz, que cá para nós eu já estou arretado e não quero que ele venha, não.
É muito frique-frique. Claro, porra, um jogador que... Quem é Rodrigo Muniz? Com todo respeito ao cara. Na história do Pois futebol. É um auê, Rodrigo Muniz, e fica essa idiotice para liberar o cara. Isso é um idiota. São idiotas. Que se forem por esse caminho, idiotas não são profissionais e são apenas abnegados. Né? Aquela ala de abnegado, não são todos abnegados, são assim, mas aquela ala idiota de abnegado que existe. Desculpa, Pois viu? Nada, se a justificativa for essa, né? Porque na matéria do Vene, eu tô com ela aqui aberta do Vene Casagrande, tá exatamente isso. Começa assim: histórico de rivalidade pesa. E aí eu acho que dá pra gente fazer uma analogia, Alessandro, só pra continuar falando sobre o assunto, do que aconteceu quando o René foi pra lá, né? René era um cara cria da base do esporte, e quando foi pra lá, a primeira coisa que o René soltou, sabe-se lá por qual motivo que passou na cabeça do René. A gente sabe que René é um cara que não tem muitos recursos intelectuais. Me perdoe, mas é. Porque o cara que é influenciado desse jeito não tem. Então chegou lá, ei, Flamengo, aqui é Flamengo, porra, não sei o que, porra. Quando na verdade ele tem que ser profissional. Todo jogador nem tem que chegar aqui, para estar gritando aos quatro cantos que esporte. Isso é vibe de torcida, galera. 87 já do esporte, acabou-se, dentro e fora do campo, acabou-se. Jogador profissional, orientado, tal, tem que ser. Vê onde é que René tá agora? Ei, René tá onde aí? Tá no time? Banco. Então, banco de reservas. Bola, e a torcida pega bastante no pé dele, diga-se de passagem. É um ótimo lateral. Bola e cabeça. Tem que jogar bola e ter cabeça para administrar o negócio. Se não tem... corre risco de fazer que nem um jogador da década de 70, início de 80. Não tem cabeça, infelizmente dá nisso, mas vamos embora. Vamos embora, Alessandro. Falei do Flamengo, né? Vamos falar da equipe do esporte. Vamos embora. Tranquilidade demais. Para a gente falar do esporte, hoje vai ser o 9º jogo, né? Do Jair Ventura, comandando o time do esporte. São 5 vitórias já pro Jair, né? 3 derrotas e um empate até aqui. Tirou o Sport da penúltima colocação para colocar hoje em dia na quinta. O Sport na temporada aumentou um pouquinho, né, o número de vitórias, porque o primeiro semestre foi bem complicado. Então o Sport hoje está com 35 jogos na temporada e com 13 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, anotando 42 gols e sofrendo 32. Na Série A, nesse momento, o Sport tem 20 pontos em 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Ao todo, o Sport marcou 14 gols e sofreu 14. O Maidana, aí, zagueiro, é o artilheiro da equipe com 4 gols marcados. Desfalques do Sport para o jogo de hoje. A gente já citou um, né, que é o Betinho, um volante aí, que está com essa questão de voltar a jogar daqui a 15, 20 dias por causa desse desconforto cardiorrespiratório, e o Raul Prata, que continua em transição física, né, mas daqui a pouquinho o Raul Prata vai estar finalmente liberado aí para pelo menos ir para o banco de reservas. Para o jogo de hoje, o Sport tem a volta do Rogério, né, que deve aí pelo menos figurar o banco de suplentes, porque contra o Bahia não pôde jogar pelas questões contratuais. A provável escalação do Sport, que você está vendo aí também, você vai ver aí embaixo da tela, é a mesma conta. Eu pode falar. Do Rogério, que a gente colocou esse letreiro aí, esse BG aí, faz tempo, né? Mas só para o torcedor aí que ainda não está ligado, né? Se ligar aí que o Rogério está com o elenco, né? Pois é, à disposição, né? Fez falta lá contra o Bahia, com certeza seria uma peça utilizada no segundo tempo do jogo. A escalação do Sport deve ser a mesma que foi na partida diante do Bahia, né? Luan Poli no gol, Patrick na direita e Sander na esquerda, Adrielson e Maidana os zagueiros. Os volantes Marcão e Ricardinho, os meias Lucas Mugni e Thiago Neves, e mais à frente o Marquinhos e o Hernani. Vinha comentando ontem, Alessandro, em off, né, com outros amigos jornalistas, que poderia existir uma possibilidade do Sport botar mais um defensor no jogo de hoje, o Jair Ventura entrar um pouquinho mais precavido, botar, por exemplo, o Ronaldo Henrique aí, mais um volante no lugar do Marquinhos, por exemplo, que não foi bem uma boa. Na partida contra o Bahia. Eu acho que a possibilidade, ela existe, tá, Alessandro? Existe, mas eu não acredito que o Jair Ventura vai fazer isso para começar o jogo, tá? Eu acho que
Se acontecer, por exemplo, o Sport entrar na escalação aí ter Marquinhos, Ricardinho e Ronaldo, não se assuste, vai ser uma estratégia de jogo aí pensada pelo Jair Ventura, porque tá pegando um time que tem um ataque muito forte, né? Então talvez ele entre um pouquinho mais precavido, mas eu não tô acreditando nisso. Eu acho realmente que ele vai manter a escalação, ele tá gostando do que viu nesses últimos 2 jogos, então eu acho que ele vai manter. Mas se por um acaso tiver essa mudança aí, não se assuste da possível entrada do Ronaldo Henrique, aí tirando um cara da frente que talvez seja o Marquinhos, para o Sport ter um time um pouquinho mais defensivo, porque querendo ou não, o Flamengo é o atual campeão brasileiro, é um time que faz muitos gols, então eu acho que é difícil de acontecer, mas existe a possibilidade. Eu, Bruno, manteria o mesmo time que está jogando, porque eu acho que o Sport está bem montado. Não... E assinar um recibo logo antes do jogo de entrada, que, opa, minha bundinha vai ficar na parede desde o início, né? Enfim. Pois é, e convenhamos, não tem para quê, Alessandro, porque, claro, para mim o Flamengo tem o melhor elenco do país, aquela coisa toda, mas a gente já viu nesse campeonato brasileiro que o Sport organizado que está agora, ou desorganizado como estava um pouco no começo do brasileiro, consegue jogar de igual para igual com todo mundo. Então, é claro, muita gente pensa, o Flamengo, bicho-papão, não sei o quê e tal. Marcão deve estar gritando lá, dentro do vestiário. Pois né? Com certeza, né? Com certeza. Então... Você quer pi, pois é. Né? Aquele... tem que encarar com a cabeça levantada. Todo jogo é uma história. O Sport vai encarar um time que é bom, mas que é inconsistente. O Flamengo vem levando muitos gols. Esse jogo que eu pude acompanhar na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, venceu o jogo por 2-1 e parecia um jogo muito fácil, porque o time lá equatoriano, se eu estou certo, Barcelona, né? Tava com a zaga péssima, o time do Flamengo entrando como queria, perdendo gols, mas cansou no jogo e o Barcelona teve várias e várias chances de empatar essa partida. Contra o Palmeiras, que empatou também, o Palmeiras criou com certa tranquilidade. Então é uma zaga que não está muito acostumada a jogar junto, então o Sport não tem que ter medo do jogo. O Sport já pegou o Palmeiras aí, que está invicto na competição, e o Sport mostrou lá com um homem a menos que tinha condição de jogar aquela coisa toda. Então é um jogo hoje para o Sport encarar, é um jogo que com certeza o Jair Ventura, né? Quando você diz medo, é do sentido figurado, né? O Sport está encarando... No sentido figurado de dizer assim, um empate é um bom resultado. Um empate é um bom resultado? Beleza. Mas dá para você ir lá no Maracanã e tentar outra coisa. O momento está sendo ótimo para a equipe do Sport. A gente que está vendo aí os bastidores, aquela coisa toda. A entrevista do Jair Ventura no Bem Amigos, eu achei muito boa, né? Ele comentando. Achei até que ele foi muito... feliz numa resposta que ele deu lá, que o Rembrandt Júnior aqui de Recife fez a pergunta para ele, né? O que é que você não conheceu aqui em Recife que você queria conhecer? A primeira coisa que ele disse foi a torcida do Sport, né? Querendo também fazer a média, né? Eu não me iludo, não. Isso é que o cara chega e beija logo o escudo do Sport, assim, ó. Eu for diretor do Sport, no dia que eu for diretor do Sport, alguma coisa que tenha poder, é proibido, bota no estatuto, é proibido beijar o escudo do Sport numa apresentação, sem ter histórico de vitória, ser campeão, ser isso, ser aquilo. Pronto. Proibir esse negócio. É a mesma coisa. É torcida. Isso é pra torcida. Eu sei. Sem dúvida, né? Mas com certeza ele tá num momento bom, então soube utilizar isso. Mas eu gostei muito da entrevista dele, como ele passou as estatísticas, mostrando que vem estudando as partes que acertou nos trabalhos antigos dele, nas partes que errou. E eu acho que, assim... Teve um jogo até agora do Jair que a postura do Sport não me agradou, que foi contra o Fortaleza, que eu acho que passou de reativo para uma coisa de um empate vai estar maravilhoso, aquela coisa toda. E eu acho que o Sport, querendo ou não, vai olhar para o Flamengo hoje, não como olhou para o Fortaleza nesse dia que entrou. Acho que o Sport está motivado, encarando todo o jogo como uma final, né, como tem que ser. O Jair Ventura disse, pronto, e era a parte que eu ia citar da entrevista, acabei colocando primeiro essa da torcida, mas o que eu gostei dele dizer foi o seguinte, no meu caso, no meu trabalho, eu não tenho muito isso de, em 5 jogos, eu quero fazer tantos pontos. Não. Todo jogo ele vai analisar como um. Sei que parece besteira, mas tem muito técnico que comenta dessa forma, né? Em 3 jogos eu me planejo fazer 6 pontos, aquela coisa toda. Que é um formato também que a gente objetiva, né? Pô, essa semana eu quero produzir XYZ, o vendedor, eu quero visitar tantos clientes, o outro na praia, eu quero vender tantas cervejas. Normal. E tem um cara que é no dia a dia, né? Pô, só vou gastar, só vou, né, fazendo uma analogia, se conseguir isso. Se conseguir, pronto, vai no dia a dia. Normal. Mas por tudo que aconteceu assim, com esse elenco do Sport, que
O elenco do Sport entrou muito nessa Série A, sabendo que todo mundo tava metendo pau, né? Tava metendo pau porque foi mal no Pernambucano, aquela coisa toda, e que era um time que já ia entrar rebaixado, e não sei o que, isso e aquilo. A gente dizia isso, né? Eu comentei. Eu não espero nada além do Sport do que brigar para não cair, né? O Sport, se conseguir isso, já será, querendo ou não, um grande feito por tudo que aconteceu no primeiro semestre. Então, ter isso na cabeça, ter isso na mentalidade, que cada jogo realmente é uma decisão, é o que está sendo mais legal desse grupo. A gente vê esses bastidores de todo mundo entrando, sabendo que cada ponto vale, cada jogo dá para você vencer, só com o Campeonato Brasileiro pela frente. Então, admito a você, Alessandro, que de certa forma eu estou confiante para essa visão do jogo hoje contra o Flamengo. Eu acho que é um jogo que o Sport pode chegar lá, se perder, vai ser um resultado normal. Tá perdendo para uma grande equipe, que é o atual campeão brasileiro, mas que eu vejo que o Sport vai encarar, e querendo ou não, qual seja o resultado, eu tenho expectativa que o Sport consiga ter uma grande atuação. Um jogo que vai mostrar aí para o Brasil todo, e eu acho que o Sport vai mostrar um bom futebol. Ok, meu querido. Flamengo e Sport acontece às 19h15 no Maraca. Arbitragem de Caio arbitragem. Max. Agora sou eu. Agora se lasca pra lá. Agora sou eu, pô. Esqueci. Agora sou eu, pô. E ninguém ia nem notar. Tu fosse falar, porra, aí, ó. É verdade. O trio é do Rio Grande do Norte, que é bom que a gente acerta errando e erra acertando. Flamengo e Sport acontece às 9h15. No caso, esquecimento, né? No Maracanã, com a arbitragem de Caio Max Vieira e assistência de Jean Márcio dos Santos e Vinícius de Lima, né? O trio aí todo do Rio Grande do Norte. Espero que façam uma grande arbitragem. Essa questão aí do juiz de vídeo também, né? Que dê sorte. Sorte não, que trabalhe normal, né? Essa história de ajuda do VAR. Eu não vou nessa vibe de ajuda do VAR, não. O VAR entrou, claro, a gente sabe. Se fosse um time, fosse o Corinthians, fosse o Flamengo, será que entraria? Não sei. Mas eu prefiro trabalhar com a ideia, porque senão aí eu não acompanho mais futebol, eu vou parar, vou para outro lugar. Porque se eu acreditar que essa coisa é dissimulada, enfim, sei lá. Então, vamos embora. Que todo mundo trabalhe direitinho e que a coisa aconteça hoje de noite. Gente, deixa eu pedir aqui uma gentileza. Além de seguir o Bruno Noblar, claro, @Bruno Noblar, Twitter ou Facebook, Instagram? É tudo, meu amigo, é tudo. Facebook, Twitter, Instagram. Então é que nem aqui o Predico Esporte, né? Tudo sobre esporte e futebol. Então é tudo nele aí, rede social. No meu, eu tô com uma meta aí para poder nos stories, a gente colocar o Saiba Mais, clique no link, aquela coisa toda. Então, tô com quase 8.000 seguidores lá, que para mim número cagueando para isso, com perdão do que eu tô falando. Eu quero é ter a ferramenta no Instagram de poder facilitar a vida de você, botar uma foto nos stories, você clicar e já entrar onde eu tô mandando lá. Mandando não, quem sou eu para mandar? Que eu tô pedindo, que eu tô orientando, né, para você ir lá. Tá bom? Então vai lá. Se você não me segue ainda, Alessandro com 2 L's, M de Marrocos, C de casa. É meu Instagram. No Twitter é um L só. Alessandro, M de Marrocos e C de casa. Meu querido Bruno, foi massa hoje. Não tem como a gente fazer um pré-jogo com 20 minutos. É muito assunto, muito debate, muita porrada, muita crítica, muito tudo, né? Muito elogio que tem que ser feito também, né? Exatamente, Alessandro. Mais um pré-jogo aqui realizado com sucesso. Que seja uma quarta-feira alegre aí para o torcedor do esporte, que o esporte faça um bom jogo, dê orgulho aí para a torcida. Tá fazendo um ótimo campeonato. Tenho certeza que a confiança, querendo ou não, tá lá em cima, sabendo que o jogo hoje vai ser muito difícil, mas a expectativa é boa. Isso é bom para os jogadores, né? Que 48 minutos, quase 49, de uma manhã ou de uma tarde aí que o cara vai ter, ou para dormir ou para não fazer nada no hotel, tá vendo Alessandro Matias e Bruno Noblar. Não é isso? Pois é. Humildemente, né, esperamos que eles gostem aí e se motive ainda mais para fazer essa partida. Tá bom, querido. Obrigado aí. Vá-se embora. Vamos seguir o rumo aí hoje de noite. Se Deus quiser, mais uma vitória. Vou até pegar de novo no livro aqui do Cássio Zirpoli e do meu querido André Galindo, com o Homero Lacerda autografando tudo. Ó. Quem não tem, morra de inveja! Morra de inveja! 87 é nosso e 2008 também. Forte abraço, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, galera. Sorte pelo esporte tudo. De noite, mais uma vitória. Ou quiçá um empate. Empate tá bom demais. Vai ser bem recebido. Valeu. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Agora sim, vamos embora.